Olá, boa noite. Papa Francisco pede fim da guerra no Oriente Médio. Pontífice deseja a libertação dos reféns e a permissão para a entrada de ajuda humanitária. Na volta para casa, Papa fala a jornalistas sobre aborto, papel da mulher na sociedade e abuso sexual por parte do clero. Além da escolha de prefeito e vereador, alguns municípios realizam plebiscito e referendo no primeiro turno. Com o anúncio da bandeira tarifária vermelha, a conta de luz mais cara a partir desta terça-feira. Nova etapa do programa Acordo Paulista oferece descontos e parcelamento para o IPVA atrasado. Feira em São Paulo traz novidades para o público idoso. Imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida é acolhida por fiéis em Sergipe. O Canção Nova Notícias está começando a serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco concluiu neste domingo a 46ª viagem apostólica. Durante missa para milhares de fiéis na capital belga, pediu o fim da guerra na região da Terra Santa. A oração mariana do Ângelus no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, marcou o último dia de Francisco na Bélgica. O pontífice lembrou o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, pediu paz e o fim da guerra no Oriente Médio. Reforçou para que rezemos pelas vítimas e seus familiares. Chiedo a tutte le parti. Peço a todas as partes que cessem imediatamente as hostilidades no Líbano, em Gaza, no resto da Palestina e em Israel. Liberem os reféns e permitam ajuda humanitária. Outro destaque foi a beatificação da venerável serva de Deus, Ana de Jesus, religiosa carmelita descalça, que teve participação na difusão da reforma teresiana. Francisco mais uma vez chamou a atenção para os casos de abusos na igreja. Chiedo ai vescovi non coprire gli abusi. Peça aos bispos não acobertar os abusos, condenar os abusadores e ajudá-los a se curar desta doença. O mal não deve ser escondido, mas revelado. Ainda pela manhã, o pontífice tomou café com pessoas assistidas pela igreja, entre eles refugiados da África e do leste da Europa. No encontro com docentes e estudantes da Universidade Católica de Lovaina, pelos 600 anos de fundação, falou de futuro, ecologia, inteligência artificial e do papel da mulher na igreja. Mi rattrista quando trovo. Eu confesso a vocês que me entristece quando encontro universidades que servem apenas para preparar os estudantes a ganhar dinheiro ou obter poder. Isso é demasiado individualista. Troppo individualistico. Concluindo a agenda, o Papa se reuniu com 6.000 jovens para o Hope Happening, uma espécie de mini JMJ. Em sua rápida participação no evento, o Santo Padre entusiasmou os jovens que foram convidados a fazer barulho e aconselhou: vão em frente, façam barulho, tenham sempre a memória do Senhor e a memória com a oração. Durante o voo de retorno a Roma, o Papa respondeu, como habitualmente o faz, a perguntas de jornalistas que o acompanharam na viagem. Falou sobre aborto, o papel das mulheres na sociedade e abuso sexual por parte do clero. No diálogo com a imprensa, o Papa respondeu a todos. Sobre o abuso, um dos temas centrais da visita à Bélgica, país marcado por esses crimes, Francisco, que se encontrou com 17 pessoas vítimas de abuso por membros do clero, tem insistido em tolerância zero nesses casos. Alcuni dicono, le statistiche dicono che Alguns dizem, as estatísticas mostram que 40%, 42%, 46% dos abusos ocorrem na família e no bairro e apenas 3% na igreja. Isso não importa. Eu me ocupo dos casos da igreja. Temos a responsabilidade de ajudar as vítimas e cuidar delas. Depois do discurso na Universidade de Lovaina, o Papa foi criticado por professores e alunos que acharam conservadora sua posição sobre as mulheres. Na ocasião, disse que é triste quando a mulher quer fazer-se homem. Masculinizar a igreja, masculinizar as mulheres não é humano, não é cristão.
O feminino tem a própria força, ou melhor, a mulher, e eu sempre digo, é mais importante do que o homem, porque a igreja é mulher, a igreja é a esposa de Jesus. Se isso soa conservador para aquelas mulheres, eu sou o Carlos Gardel. Eu vejo que há uma mente confusa que não quer ouvir falar disso. Em resposta a uma pergunta sobre o direito ao aborto, o Papa defendeu que as mulheres têm o direito à vida, à sua própria vida e à vida de seus filhos, e que o aborto é um homicídio. Os médicos que fazem isso são, permita-me a palavra, assassinos de aluguel. E sobre isso não se pode discutir. Assassina-se uma vida humana e as mulheres têm o direito de proteger a vida. No Oriente Médio, a morte do chefe do grupo militante Hezbollah no fim de semana e do líder do Hamas no Líbano hoje acirrou o conflito armado entre Israel e os grupos extremistas na região. Israelenses projetam invasão por terra em território libanês. Pânico e medo tomaram conta dos locais atingidos pelo ataque aéreo israelense em Beirute, na manhã de hoje. Emad Alzen viveu tudo de perto. Foi uma situação assustadora, disse ele. Uma pessoa morreu perto de mim. Havia feridos e destruição. As pessoas correram pelas ruas com medo. O Hamas confirmou a morte de Fateh Sherif Abu El-Amin, que liderava o grupo por mais de 30 anos no Líbano. No fim de semana, a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, havia acirrado ainda mais o conflito. Israel lançou ontem ataques aéreos contra os Houthi do Iêmen e dezenas de alvos do Hezbollah no Líbano. Assim como Hamas e Hezbollah, os Houthis são apoiados pelo Irã e têm lançado mísseis em direção a Israel. O porta-voz do Irã disse hoje que seu país não deixará os atos de Israel sem resposta e que isso só não aconteceu ainda porque buscava reduzir a tensão na região. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que há um ano lidera a guerra contra o Hamas em Gaza e agora vive o conflito direto com o Hezbollah no Líbano, reagiu às declarações do Irã. De acordo com ele, não há lugar no Oriente Médio que Israel não possa alcançar para proteger seu povo e proteger seu país. Para Netanyahu, o inimigo não é o povo iraniano, mas sim os governantes do país que, em suas palavras, arrastam o nobre povo persa para mais perto do abismo. Israel informou aos Estados Unidos que suas operações terrestres estão focadas na infraestrutura do Hezbollah, perto da fronteira libanesa. A intensificação dos conflitos no Oriente Médio é preocupação da comunidade internacional. Por isso, nós vamos saber com a repórter Camila Castro, que está ao vivo em Brasília, mais detalhes. Boa noite, Camila. Oi, Reinaldo, boa noite a todos. Os conflitos no Oriente Médio deixaram um fim de semana violento, principalmente nas áreas da fronteira de Israel com o Líbano. Este conflito preocupa a comunidade internacional com a escalada da violência que afeta não apenas a faixa de Gaza, mas envolvendo outras nações próximas. Governantes de vários países têm feito apelos por um cessar-fogo, mas os bombardeios continuam. Sobre o assunto, eu converso com Márcio Coimbra, ele que é especialista em relações internacionais. Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias para falar deste assunto tão importante. Bom, um líder de influência foi morto. Essa morte, o que ela pode causar no cenário geopolítico para o Oriente Médio? Olha, ela tende a estabilizar, por mais que a gente ache que não, o conflito nesse momento. Por quê? Porque várias lideranças do Hezbollah foram mortas, então o grupo está desmantelado, o grupo está sem liderança. E sem liderança, os ataques tendem a diminuir e a situação tende a estabilizar, pelo menos naquela região. E o que acontece também é que a população que se sentia refém do Hezbollah, a população libanesa, inclusive está numa situação melhor, porque ela saiu e comemorou essa morte, porque sem esse líder, sem esta pessoa que realmente imputava o terror, não só em Israel, mas também aos cidadãos do Líbano, ela agora fora de cena deixa a situação um pouco mais estabilizada para o Líbano e para a relação Líbano-Israel.
Agora, como o envolvimento de países, como o Líbano e também outros vizinhos, pode alterar a dinâmica desse conflito que até então estava localizado em Israel e Gaza? O que acontece é que Israel estava disposta à paz, né? Os acordos de Abraão, que começaram anos antes, foram um importante passo de Israel no sentido de estabilizar a região com acordos com países como os Emirados Árabes, como estava já sendo negociado com a Arábia Saudita. Então existe a possibilidade de, você sabe, encaminhar melhor essa situação a partir de agora. Afinal de contas, Israel estava sem tomar nenhuma atitude ativa, simplesmente usando a diplomacia como um instrumento de estabilização na região, e o país foi brutalmente atacado no dia 7 de outubro do ano passado. Então, o que Israel está propondo nesse momento é uma reação. E a partir daí a gente espera que possa se retomar um processo de paz e a diplomacia. Nas eleições, os brasileiros terão como responsabilidade escolher prefeitos e vereadores pelos próximos 4 anos. Em algumas cidades, além dessas escolhas, a população terá que expressar sua opinião sobre outros assuntos por meio de plebiscitos e referendos. Plebiscito e referendo são formas de consulta popular previstos no artigo 14 da Constituição Federal para questões de grande relevância para a sociedade. No plebiscito, os eleitores rejeitam ou dão um aval para que uma proposta vá para discussão e votação no Legislativo, onde também pode ser aprovada ou rejeitada. Já no referendo, a proposição chega à população depois de ser aprovada pelo Legislativo e Executivo, e são os eleitores que decidem se o projeto entrará ou não em vigor. No dia 6 de outubro, alguns municípios farão consultas junto à população durante o primeiro turno das eleições. As cidades de Dois Lajeados, o governador Edson Lobão, São Luís no Maranhão e São Luís em Roraima realizarão plebiscitos. Entre as propostas estão a adoção do passe livre estudantil e a alteração do nome de algumas dessas cidades. Aqui na capital mineira acontecerá um referendo para aprovar ou rejeitar a proposta de mudança da bandeira do município. Vereadores e prefeitos já aprovaram o projeto que substitui a atual bandeira, que tem o brasão de Belo Horizonte sobre um fundo branco, para esta, que tem as cores verde, azul e o sol em amarelo. Após votar para vereador e prefeito, o eleitor terá que dizer se é a favor ou contra a mudança. Então a pergunta vai aparecer na urna. Você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? E as opções são 1, se o eleitor aprova a alteração, 2, se não aprova. As perguntas, ou melhor, a pergunta e as respostas, elas aparecerão na urna eletrônica. O que não vai aparecer são as fotografias. Nas ruas há quem já tenha uma resposta para a pergunta e quem nem saiba da consulta. Eu sou contra. Por quê? Porque deixa do jeito que tá. Nem estou sabendo disso, minha filha. Eu não ligo televisão, não tem tempo. Eu ainda não estou sabendo em relação a isso. Contra. Por quê? Porque tem outras coisas melhor para poder fazer do que mexer na bandeira. Além da divulgação prévia, no dia das eleições, cartazes como esses estarão espalhados nas sessões eleitorais da capital. Então, foram produzidos cartazes e esses cartazes ali da cabine, o eleitor, durante a votação, ele vai ter visualmente a possibilidade de conferir também as alternativas ali em relação à bandeira. A expectativa é que o resultado do referendo seja divulgado no próprio domingo. A partir do momento que a votação for encerrada, esse resultado em relação ao referendo será apurado, a parte será expedida uma ata e essa ata será divulgada nos canais de divulgação da Justiça Eleitoral. A conta de luz vai ficar mais cara a partir de amanhã. A decisão de acionar a bandeira tarifária vermelha nível 2 foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica para compensar o uso de energia das termoelétricas e incentivar o uso consciente por parte dos consumidores. A forte seca em boa parte do Brasil fez o setor elétrico acender o alerta para a produção de energia nos próximos meses. O Ministério de Minas e Energia projeta os níveis mais baixos dos reservatórios para o último trimestre do ano. Com a previsão, as termoelétricas devem ser acionadas em até 80% da capacidade. Esse tipo de geração tem custo maior.
No último boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a geração de energia está abaixo do necessário nas regiões Norte e Nordeste, com 38% e 33%. Apenas no sul do país, a capacidade está acima dos 50%. O aumento na conta de energia elétrica será de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Uma casa sem ar-condicionado consome, em média, 150 kW por mês. Com o acréscimo na conta, o consumidor precisa economizar. É o que sempre faz a dona Deusenir. Ela mora sozinha e a conta de energia elétrica não ultrapassa os R$ 50 por mês. Mas ela quer evitar surpresas e pretende reforçar os cuidados em casa. Eu gosto de economizar, é bom, né? A gente economizar porque faz parte. Então, isso é muito bom. Ela deixa as luzes da casa todas acesas? Não, aonde eu tô, às vezes eu deixo uma acesa, mas por poucas horas, aí eu já desligo tudo. É só 3 meses, aí eu já desligo. A estiagem prolongada é um dos fatores que causam a baixa nos reservatórios das hidrelétricas e, consequentemente, a volta da bandeira tarifária vermelha. Vamos à previsão do tempo para saber se as chuvas vão amenizar este processo? Começamos pela região norte. As chuvas irregulares em toda a região. Mas atenção, as temperaturas podem passar dos 35 graus, como vocês podem ver na região de Palmas, atingindo seus 37 graus. Já no Nordeste também chove na costa leste da região e no interior do estado do Maranhão e também do Piauí. Nas demais áreas, tempo seco e quente. No Centro-Oeste, as pancadas de chuva são de forma isolada, mas com moderada intensidade. Nos estados de Mato Grosso do Sul e de Goiás, nada de chuva e as temperaturas vão subir rapidamente. Você que é de São Paulo, a terça-feira será com pancadas de chuva na região de Presidente Prudente e no Vale do Ribeira. Isso acontece por conta da aproximação de uma frente fria. Já no Espírito Santo e na zona da Mata Mineira, o dia é de sol entre nuvens. Nos 3 estados da região sul, tem frente fria chegando. A condição é de pancadas de chuva com trovoadas, ventanias e eventual queda de granizo. Tempo estável apenas no extremo noroeste aqui, do Paraná, nessa faixa aqui em amarelo do mapa. Vamos dar um giro pelo mapa e conferir as temperaturas para esta terça-feira. Mínima de 19 graus no Rio de Janeiro e máxima de 41 em Cuiabá. Mais de 30 milhões de brasileiros são idosos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em São Paulo, evento que acontece até amanhã, debate sobre envelhecimento ativo e saudável. Aos 71 anos, Sônia é ativa e veio à feira especializada na longevidade conferir as novidades para o público idoso e aproveitou as aulas de dança. E fazendo isso tudo, você se sente útil e ativa, que precisa para a nossa mente, para o nosso corpo. A 6ª edição da Longevidade Expo Fórum tem mais de 200 palestrantes. Os expositores trazem as novidades para o envelhecimento saudável e destacam o potencial da chamada economia prateada. A cada 20 segundos, uma pessoa completa 50 anos no Brasil. E esse é um mercado considerado integrante da economia prateada, né? São 2 trilhões e 100 bilhões de reais consumidos por ano por essa população. Os interesses de todas as áreas, tanto do setor produtivo, empresarial, industrial, comercial de São Paulo e do Brasil, mas também da área governamental. E vários municípios, particularmente do interior, que estão criando a chamada Cidade Amiga do Idoso. Entre as iniciativas da feira está a aposta na área cultural para o público sênior. Sociabilização, o convívio, evitar o isolamento e combater o idadismo e a violência contra a pessoa idosa. São algumas das frentes que a gente tem colocado como prioridade na nossa atuação. A tecnologia não fica de fora. Esse dispositivo ajuda o cuidador a lembrar de dar água ao idoso. Hora da água. E não precisa ser só essa frase, pode ser hora do remédio, hora do café. Um dos espaços é o da sinoterapia, realizado pela Guarda Civil Metropolitana em parceria com o Hospital do Servidor Público Municipal.
Por aqui é possível conhecer os chamados cães terapeutas. Vamos até o setor de oncologia e o setor de geriatria para trazer para os nossos idosos, para as pessoas que estão lá acamadas, um pouco mais de alegria. Algumas pessoas elas não têm mobilidade, não têm certas mobilidades nas mãos, e com o carinho nos cães elas acabam adquirindo. Com novidades e atenção ao público idoso, o Longevidade Expo Fórum acontece até amanhã no distrito do Anhembi, em São Paulo, e o visitante não paga nada para entrar. Uma pesquisa inédita realizada pela ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, revelou que a renúncia fiscal concedida às escolas católicas gera retorno de 38 bilhões de reais para a sociedade. As instituições empregam mais de 200 mil trabalhadores e concedem mais de 150 mil bolsas de estudos. O estudo realizado pela ANEC mostrou que, em 2022, as instituições de ensino católicas receberam 2 bilhões de reais de incentivo tributário. O retorno para a sociedade foi de 38 bilhões de reais. A diretora da Associação Nacional de Educação Católica disse que o retorno à sociedade se dá de muitas formas. Esse retorno é dado através do serviço que se presta, através das bolsas de estudo, 20% dos nossos estudantes, pelo menos 20%, estudam gratuitamente, Muitos desses recebem outros benefícios, além da bolsa de estudo, como material, alguns até moradia, e outro tipo de serviços. As instituições de ensino se destacam pela grande quantidade de bolsas de estudos concedidas a estudantes de baixa renda. No ensino básico, são mais de 115 mil bolsas e no ensino superior, 87 mil. Além disso, nós temos vários programas, as nossas instituições de intercâmbio, também de acesso ao emprego, porque a gente não se preocupa só em dar uma formação de qualidade e formar de forma a atender às necessidades do mercado. Mas também as nossas instituições, além de acompanhar o egresso, faz com que esse aluno formado nas nossas escolas acesse o mais rápido possível ao mercado de trabalho. Alunos de instituições católicas também se destacam com um índice de aprovação 6 vezes maior. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os estudantes tiveram desempenho 19% maior em relação aos matriculados em escolas públicas e privadas. Para manter a qualidade, gestores de escolas católicas de todo o país participam de um fórum em Brasília. É uma grande oportunidade para a gente discutir temas que são relevantes para a educação brasileira e para a melhoria da sociedade. A Associação Nacional de Educação Católica reúne 657 mantenedoras com mais de 4.500 instituições de ensino em todo o país. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida chegou na manhã desta segunda-feira em Aracaju para as celebrações em honra à padroeira do Brasil em Sergipe. Ao sair da sala de espera do aeroporto, dezenas de pessoas já aguardavam a chegada da imagem. Todos os anos, Aracaju recebe a réplica da imagem de Nossa Senhora Aparecida diretamente do Santuário Nacional no interior de São Paulo. Um sentimento de fé e esperança, principalmente para quem veio pela primeira vez acompanhar a visita da Mãe Aparecida. Ela é a padroeira do nosso Brasil, mas nós estamos aqui presentes para receber ela com todo amor. Estou muito emocionada, estou muito feliz, porque eu sou devota da Nossa Senhora Aparecida. Amo, peço muita graça e graças a Deus ela sempre me concede. A visita da Mãe Aparecida a Aracaju significa a expressão de um povo que ama a Deus. Sobretudo da relação que esse povo brasileiro tem com a Mãe de Jesus. Ela chega, mas ela sempre esteve aqui, porque nós temos um santuário. Mas a vinda dela motiva também os fiéis a encontrarem essa esperança. O Papa Francisco, com a carta jubilar do ano de 2025, já coloca isso, peregrinos da esperança. Em carro aberto do Corpo de Bombeiros, a imagem circulou por ruas e avenidas da cidade, acompanhada por dezenas de motoristas, além do povo que fez questão de acenar e pedir bênçãos e graças.
No meio do caminho, uma parada para uma chuva de pétalas de rosas, homenageando a chegada da imagem peregrina à capital de Sergipe. Nossa Senhora Aparecida, que dá tudo pela gente, e ela defende a gente nos momentos mais difíceis de nossa vida. E é quem intercede por nós, foi quem Jesus, e tão grande que é nos deu também por mãe, é quem ora, quem olha pelas famílias, pelos filhos, e não dá para descrever de tão grande que ela é. Para o reitor do Santuário de Aparecida em Aracaju, o momento nos faz refletir sobre a esperança por dias melhores. Maria traz esse emblema de esperança onde existe guerras, dificuldades, problemas de saúde, famílias desestruturadas. Então Maria está trazendo esperança para algo maior. Em sua intenção de oração para o mês de outubro, o Papa Francisco convida o cristão a rezar por um estilo de vida sob o sinal da corresponsabilidade, em que se promova a participação, a comunhão e a missão comum entre sacerdotes, religiosos e leigos. O vídeo foi divulgado hoje pela Rede Mundial de Oração do Papa. Todos los cristianos somos responsables de la misión de la Iglesia. Todos los sacerdotes, todos. Los sacerdotes no somos los jefes de los laicos, sino sus pastores. Jesús nos ha llamado a unos y a otros, no a unos por encima de los otros, ni a unos por un lado y a otros por el otro, sino complementándonos, somos comunidad. Por eso debemos caminar juntos, recorriendo el camino de la sinodalidad. Claro, ustedes me pueden preguntar, ¿qué puedo hacer yo, conductor de autobús, yo, campesina, o yo, pescador? Lo que tenemos que hacer todos, dar testimonio con nuestras vidas y corresponsabilizarnos de la misión de la Iglesia. Los laicos, los bautizados, están en la Iglesia en su propia casa y tienen que cuidarla. Lo mismo que nosotros, los sacerdotes, los consagrados, cada uno aportando lo que mejor sabe hacer. Somos corresponsables en la misión. Participamos y vivimos en la comunión de la Iglesia. Oremos para que la Iglesia siga apoyando por todos los medios un estilo de vida sinodal, bajo el signo de la corresponsabilidad, promoviendo la participación, la comunión y la misión compartida entre sacerdotes, religiosos, laicos. O grupo de evangelização Apresentando Jesus realizou no sábado o espetáculo teatral A Missão. A peça reuniu dezenas de crianças, adolescentes e jovens da Catedral São Dimas de São José dos Campos. O espetáculo conta a história do grupo Apresentando Jesus, chamado para uma missão em outro estado do Brasil. Mas só uma família pode representar a equipe na viagem missionária. Os desafios da missão são muitos, mas uma ligação pode mudar a rotina da família. Sua família está sendo convidada para ir numa viagem missionária em Goiás. E os seus filhos também. Qual é a grande sacada da história? Que eu não preciso ir numa outra cidade ou num outro estado para viver uma grande missão. A principal missão ela acontece no ordinário da nossa vida, do nosso dia, porque o tempo todo Jesus está nos chamando a evangelizar. A missão é interpretada com teatro, dança e música. Toda a dinâmica tem duração de 1h30. O principal objetivo do espetáculo é mostrar que a igreja é viva nas suas diversas formas de evangelizar e que a família é lugar especial onde se aprende a amar. O grupo surgiu de uma inspiração divina e enfrenta grandes desafios. Principalmente aí o uso das tecnologias, o uso excessivo do celular, só que a gente pegou um motivo que não é tão bom, que
que é a questão do celular, e trouxe ele para o lado bom. Então o celular acaba sendo um instrumento de evangelização para que o chamado de Deus chegue até a família. Nos bastidores, crianças, adolescentes, jovens, expectativa e muita gratidão. Muito contente de poder estar sendo o canal da graça de Deus ali para muitas famílias, muitas crianças e adolescentes. Uma das cenas mais marcantes foi dedicada ao Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, reconhecido pela eficácia no trabalho com a juventude. Por fim, o sentimento é de missão cumprida. Em uma de suas catequeses, o Papa Francisco afirmou que a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração, para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. Desta forma, torna-se relevante o aprofundamento da palavra de Deus. Vejam só, nós estamos com 92% de nossa meta na campanha de setembro, que termina hoje. Ainda dá tempo de você contribuir, seja sócio evangelizador, acesse clube.cançãonova.com, vá lá, faça a sua doação. Ou doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Obrigado por seu comprometimento e fidelidade. Olha, milhares de peregrinos lotaram a sede da comunidade Canção Nova no fim de semana, no acampamento de oração que encerrou a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Momentos de oração e renovação da fé para a vivência da espiritualidade no dia a dia. A oração pessoal é insubstituível, mas quem disse que ela não pode ser compartilhada? Encerrar um ciclo é ter a certeza de que Deus preparou o melhor. Eu fiz esses 40 dias pela minha mãe, que tem depressão, sabe? E ela é muito difícil aproximar ela da igreja. E esses meus 40 dias foi dedicado a ela, para que Deus, o Espírito Santo e São Miguel Arcanjo toquem o coração dela, que ela consiga se livrar dessa depressão e voltar para junto de Deus. O frio deu lugar ao calor da adoração. No único espaço encontrado, é permitido ajoelhar e rezar. Sem dúvida foram muitas vitórias. Vitórias na área financeira, vitórias na saúde e vitórias na alma. Porque muitas pessoas foram libertadas, muitas pessoas voltaram a Jesus, os confessionários lotaram, muitas pessoas voltando para as missas. E isso é motivo de glória, isso é motivo de vitória. São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria intercederam durante esses 40 dias. E Jesus fez todas as obras no meio de nós. Dias de intensos combates que se encerram no Centro de Evangelização da Comunidade Canção Nova. O Rosário da Madrugada reuniu fiéis de todo o Brasil que levantaram um verdadeiro exército de adoração. Foi muita prova, mas Deus está no controle de tudo, sabe de todas as coisas, e com certeza a chuva de bênçãos na casa de todas as famílias que aqui estiveram e que nos assistiram pela televisão foi muito grande. O São Miguel Arcanjo defendeu a gente do combate, a gente venceu, em nome de Jesus. Presencial ou virtual, mais de 700 mil terços, unidos ao Arcanjo Miguel, derrotaram as forças do mal e iluminaram o caminho para o céu. Você pode rever as reportagens no nosso portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir ao vivo a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9 tem o programa Buscai as Coisas do Alto e às 10, também ao vivo, Revolução Jesus. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite e paz para você.